PIB do Brasil cresce 0,8% no trimestre e tem alta de 2,5% no ano. Quando você coloca 12 meses, a economia brasileira está girando a 2,5%. Está crescendo 2,5%. O 0,8% significa que primeiro trimestre de 2024 cresceu um pouco, mas é uma taxa que parece pequeno, né? Mas para um trimestre não é tão pequeno assim. Cresceu em relação ao último trimestre do ano passado. É significativo por quê? Porque geralmente o último trimestre do ano a gente tem a economia acelerada. Então é quando tem 13º, quando tem compra de Natal, quando a economia está girando mais rápido. Quando você cresce em relação ao último trimestre, que já é um trimestre normalmente mais com a economia girando mais rápido, é um ótimo sinal. E é uma derrota dos pessimistas. Pelo jeito não vamos virar Venezuela, viu? Pelo menos não no sentido que o Paulo Guedes falava. Não vamos comer carne de cachorro. Não vamos. Aliás, onde se comia resto de osso era no governo do Bolsonaro, né? Ali sim. Então, não vamos. A economia está arrumada. Agora, é curioso ver como é que a imprensa cobre esse resultado. Aqui tem uma manchete correta, uma manchete factual do UOL. Mas daí a gente se lembra, semana passada, Chico, quando saíram os números do desmatamento, as manchetes eram assim. Vamos colocar aqui, sob Lula, Cerrado passa a Amazônia e vira o bioma mais desmatado, aponta estudo. E foram várias manchetes assim, sob Lula cresce o desmatamento no Cerrado. É verdade que cresceu o desmatamento no Cerrado, é preocupante e a gente tem que apontar. Mas aí já tem um truque, né, dentro dessa manchete, que na Amazônia era muito favorável. E claro, então, escolheram o Cerrado. Já tinha o truque. Deixaram de discutir a Amazônia, vamos para o Cerrado, porque é contra Lula. É impressionante. Mas então, se vamos usar sob Lula, cresceu o desmatamento no Cerrado, hoje como é que devia ter? Vamos voltar para a manchete da economia? Cadê o sob Lula ali na manchete da economia? Não tem. Não tem assim, sob Lula o PIB do Brasil cresceu. Sumiu. Parece que assim, caiu do céu. Aliás, eles têm outras teorias sobre por que cresceu. É boa, é boa. É boa. Então a imprensa cobre desse jeito. Ninguém diz também que o Brasil virou a 8ª economia, voltou a ser a 8ª economia do planeta sob Lula. Porque é a manchete de hoje também. O Brasil cresce, o PIB cresce, e com este crescimento, o Brasil vira de novo, nós temos aqui a manchete, vira a 8ª economia do planeta, passando a Itália. Nós temos aqui, mas ninguém fala, sob Lula, o Brasil vira a 8ª economia do planeta. Está aqui, ó, o Brasil supera a Itália e se torna a 8ª maior economia do mundo. Se tivesse caído, teria assim, sob Lula, o Brasil é ultrapassado pela Itália e vira a 13ª e tal, né? Não aconteceu, aliás, aconteceu com o Temer e com o Bolsonaro, o Brasil andou para trás. Agora está começando a recuperar, então desaparece, o Lula não está aqui. O levantamento feito pela Austin Rating mostrou que o Brasil teve o 17º maior crescimento no primeiro trimestre entre 53 nações. Ok, não foi espetacular, não foi o que mais cresceu, mas esteve no grupo dos que mais cresceram, esteve no grupo de cima. Teve. Então, 2,5% em crescimento anualizado torna o Brasil uma economia maior que a italiana. Até o Geraldo Alckmin resolveu brincar com isso nas redes. As redes do Geraldo Alckmin, ele continua usando aí temas sérios, mas tratados de maneira sempre assim, criativa, vamos dizer. Olha a postagem do Alckmin. Mas como é possível? Ele retoma... Tem que ser com sotaque italiano, hein? Eu não sei, eu não vou conseguir. Apesar da ascendência pelo lado da minha mãe, eu não sei nada de italiano. Mas é o Baggio cabisbaixo depois da derrota em 94 para a seleção brasileira do Romário. Essa é para a nossa geração, né? Porque a meninada aí que está vendo a gente agora... Não sabe do que a gente está falando. Quem é o Baggio? Quem é? Era o craque italiano, coitado. Errou o último pênalti e aí o Brasil foi campeão. Tetracampeão, e aí o Alckmin tira um sarro dele. Nós somos todo amigo, Baggio, não fica assim, os italianos. Nós passamos vocês, ganhamos por um pouquinho, mas não fica triste, tá? E aí o Alckmin faz a postagem. Nós siamo tutti amici, Baggio. Passamos a Itália, Baggio, pero... Não, pero já é espanhol, olha que coisa horrível. Mas é assim, é o Alckmin brincando com a história, né? O Alckmin resolveu brincar com essa notícia que é importante. Mas, gente, vamos falar sério. O que explica o crescimento de 2,5% anualizado, Gabi?
O que explica? Foi o agro que salvou o Brasil? Porque no ano passado, quando o Brasil cresceu acima do que o mercado esperava, veio a explicação. Não, é o agro. É a única coisa que presta no Brasil, é o agro. O agro salvou o Brasil em 23. Agora foi o agro? Não. A gente tem aqui, na reportagem, a descrição dos setores em que houve mais crescimento. Setores. É matéria do UOL, é descrição, não é? Aqui não tem debate. O resultado do PIB foi influenciado pelo bom desempenho do setor de serviços. Na comparação, o segmento avançou 3%, impulsionado pelas atividades de informação, comunicação, comércio e outras atividades. Consumo das famílias foi determinante para o avanço do PIB. Né? Então, primeiro, serviços. Segundo, consumo das famílias. E terceiro, agropecuária não repete o desempenho. Então serviço, consumo das famílias. A gente fica pensando, consumo das famílias, né? Caiu do céu, melhorou o consumo das famílias, assim. O que explica a melhoria do consumo das famílias? E é aí que a imprensa não explica. Não tem esse dado. O consumo das famílias melhorou, por que será? Vamos ver como é que foi a postagem da Globo? A Globo fez uma postagem aqui. Primeiro tem desculpa, tá certo. Primeiro tem o Paulo Gala, nosso querido Paulo Gala, economista e tal, sempre de olho. Ele lembra que também os investimentos cresceram, o que é uma ótima notícia. Então, além de serviços, consumo das famílias, teve os investimentos do setor privado. Ele até explica na postagem dele porque o setor privado está apostando, tem uma massa de consumidores maior, em fazer novos investimentos. Crescimento puxado também pelos investimentos de empresários. Mas então o mercado financeiro diz, está tudo errado, a administração do Lula está errada, tinha que seguir o exemplo do Tarcísio. Como assim, gente? E os empresários estão investindo? Olha, não fecha, porque o noticiário é um noticiário de guerra e um noticiário que não reflete a realidade muitas vezes. Mas a postagem, vamos ver como é que a Globo trouxe aqui, a gente não pode rodar o vídeo, a explicação da Miriam Leitão para os números que saíram hoje. A Miriam Leitão, ela é liberal, ela tem uma linha liberal, mas ela costuma não brigar com os fatos e com os dados. Talvez ela não dê todas as explicações, porque não pode, senão chega num ponto que para eles ali é muito delicado. A economia brasileira cresceu, né, como a gente já disse, abre aspas para Miriam Leitão. O PIB está crescendo com o mercado de trabalho melhorando, ou seja, o desemprego caindo, a renda melhorando e a inflação também caindo. Apesar do relatório Focus dizendo que a inflação está fora de controle. A Miriam Leitão, que é uma analista da Globo, ligada ao mundo empresarial, ao mundo liberal, está dizendo o crescimento é muito com base no mercado de trabalho, mais renda. E aí aumento real do salário mínimo. É um tal de Lula, né, que tem essa história de aumento real do salário mínimo, porque o Bolsonaro não teve, o Paulo Guedes, nem o Temer. Um tal de Lula. Aumento real do salário mínimo. Programas sociais. Bolsa Família. E o mercado com isso se aquece e a economia toda agradece. Então, gente, sabe aquela frase, é a economia, estúpido? É o seguinte, é o dinheiro na mão do pobre, estúpido. É isso que faz a economia crescer no Brasil. Sempre foi, desde o Getúlio Vargas. Quando você cria lei trabalhista, o trabalhador tem garantias, consome, faz a economia girar, é bom para todo mundo. O Lula fez isso nos primeiros mandatos. Aliás, não é comunismo, né? Eles acham que é comunismo. O Roosevelt fez isso nos Estados Unidos. Social-democracia fez isso na Europa. É o programa de distribuição de renda, que você dá um dinheirinho na mão do pobre, do mais pobre. Tem tanta gente, tanto trabalhador no Brasil, que se ele tem um pouquinho a mais, a roda gira e a economia se recupera. Não tem erro.